Fala pessoal, estamos de volta. Vamos continuar aqui resolvendo nossas questões sobre o tema de associações lógicas, beleza? Então vem comigo aqui na tela, acompanha comigo a questão de número 7. Olha só o que ela diz. Ana, Maria e Severina são amigas e trabalham no mesmo hospital. Uma delas é médica, a outra enfermeira e a outra psicóloga. Cada uma delas viajou para uma cidade diferente no Carnaval de 2016. Uma delas foi para o Rio de Janeiro, a outra para Salvador e a outra foi para São Luís. Considere as afirmações a seguir. Bem, pessoal, nós temos aí 3 declarações. Essas 3 declarações ou essas 3 afirmações, você vai utilizá-las para quê? Para preencher a tabelinha, tá? E aí, por que eu sei, pessoal, que isso aqui é uma questão de associações lógicas? Porque os elementos aparecem em mesma quantidade. A questão fala de 3 mulheres, fala de 3 profissões e fala também de 3 cidades distintas. Ao final, a questão pede para você associar essas informações. Então, vamos olhar aqui as alternativas. De acordo com as afirmações anteriores, pode-se concluir que, letra A médica é Maria e viajou para o Rio. Letra B, a psicóloga é Severina e viajou para Salvador, e assim por diante. Note que em todas as alternativas, o texto associa a profissão ao nome da pessoa e à cidade. A questão associa a profissão ao nome da pessoa e à cidade. Então é como se a questão estivesse definindo que o melhor caminho é você utilizar na coluna as profissões. Por que eu estou afirmando isso, pessoal? Porque note, quais são as declarações? O que a médica disse? Não viajei para Salvador nem para São Luís. A enfermeira, meu nome não é Maria nem Severina. Note que as declarações, elas partem do pressuposto que a característica principal são as profissões. Ah, professor, mas se eu quiser colocar na coluna o nome das mulheres, Ana, Maria e Severina, depois colocar as profissões, depois colocar as cidades. Eu posso fazer assim? Pode, pessoal. Liberdade de ação. Mas eu acredito que se você colocar na coluna as pessoas que estão declarando, quem são as pessoas que estão declarando? A médica, a enfermeira, a psicóloga. Então fica mais fácil você ligar as informações, beleza? Então vamos passar aqui o slide. Eu anotei as declarações para esse próximo slide para a gente poder não ficar voltando muito à tela. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Colocando na coluna as profissões médica, enfermeira, psicóloga. Ah, professor, eu quero colocar o nome das mulheres. Não tem problema, tá? O importante é que você associe de maneira correta. Então, médica, enfermeira, psicóloga. Aí eu vou colocar, pessoal, depois disso, o nome delas. Ana, Maria e Severina. Além dos nomes, nós vamos listar aqui as cidades. Rio de Janeiro, Salvador e São Luís. Pronto. Não precisa enfeitar muito a sua tabela, tá bom? Lembra lá, pessoal, das regrinhas. Você vai colocar um ok para afirmação, um tracinho para negação. Em cada coluna vai entrar um ok e após inserir o ok, você vai fechar a linha e fechar a coluna. Então você vai ler as declarações partindo do pressuposto que isso é verdade. Aí você vai preenchendo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que a médica disse? Não viajei para Salvador nem para São Luís. Partindo do pressuposto que isso é verdade, a médica não foi a Salvador, traço, não foi a São Luís, traço. Se ela não foi a Salvador nem foi a São Luís, ela só pode ter ido ao Rio de Janeiro. Aí eu vou colocar um ok. Qual é a regra? Depois do ok, fecha a linha e a coluna. Então, já fechei a linha, vou fechar a coluna. Beleza. Enfermeira, meu nome não é Maria nem Severina, são duas negativas, Enfermeira, meu nome não é Maria, traço, meu nome não é Severina, traço. Pessoal, se o nome dela não é Maria nem Severina, o nome dela só pode ser o quê? Ana. Aí você vai colocar um ok. Depois do ok, segue a regra. Fecha a linha e fecha a coluna. Beleza. Pessoal, e a última informação, que é a principal. Olha só o que a psicóloga disse. Nem eu, nem Maria viajamos para Salvador. Olha só o que a psicóloga está dizendo. Nem eu, que sou psicóloga, nem quem? A Maria, viajamos para Salvador. Então é como se o texto estivesse dizendo que tem 2 mulheres que não foram a Salvador. Quem são as 2 mulheres que não foram a Salvador? A psicóloga e a Maria. Pessoal, se eu digo, nem eu que sou psicóloga, nem a Maria, eu estou me referindo a quantas mulheres distintas? 2. Então uma é a psicóloga e a outra é a Maria. Se são mulheres distintas, a psicóloga não se chama Maria. Beleza. Além disso, a questão falou que a psicóloga também não foi a Salvador. Então, a psicóloga não se chama Maria e a psicóloga não foi a Salvador. Tracinho. Com isso, você consegue finalizar a questão. Porque se a psicóloga não se chama Ana nem Maria, o nome dela é
Severina. Coloca um ok, fecha a linha e fecha a coluna. E a médica se chama Maria. Pessoal, psicóloga não foi ao Rio nem a Salvador. Ela só pode ter ido a São Luís. Ok, fecha a linha, fecha a coluna. E a enfermeira foi a Salvador. Conclusão, pessoal. A médica é Maria e foi ao Rio de Janeiro. A enfermeira é Ana e foi a Salvador. E a psicóloga é Severina e foi a São Luís. Pessoal, passando aqui o olho rapidinho nas alternativas. A questão pergunta o que é correto afirmar. Letra A médica é Maria e viajou para o Rio de Janeiro. Pessoal, de fato, a médica é Maria e foi ao Rio de Janeiro. Portanto, gabarito letra A. Lembre-se, pessoal, que nós temos aqui o conectivo E. Lembra que eu falei no último vídeo que o E é o exigente. O exigente só vai ser verdadeiro se todas as parcelas forem verdadeiras. Então dá uma olhadinha na letra B, C, D e E, porque elas não são a resposta. Vai ter pelo menos um elemento que anula o item. Beleza? Portanto, sétima questão, letra A. Aí você avalia as outras alternativas. Bem, pessoal, vamos agora para a nossa oitava questão. Então, nos blocos anteriores, eu fiz as questões passo a passo para você entender o comando, tá bom? Mas agora a gente já vai dar um pouquinho mais de acelerado, qualquer coisa você volta o vídeo. Então, questão 8, concurso do TRF da 2ª região 2017. Olha só o que diz essa questão. Sobre uma mesa encontram-se 3 garrafas de mesma capacidade e materiais distintos, contendo em cada uma delas uma certa bebida em quantidades diferentes. Então, ele está dizendo que cada uma tem uma certa bebida e as quantidades são o quê? Diferentes, são volumes diferentes, beleza? Estando uma delas cheia, a outra quase cheia e a outra pela metade. Então, pessoal, quando eu digo cheia, quase cheia e metade, eu estou me referindo ao volume, às quantidades distintas que a questão citou. Então, das garrafas, uma está cheia, a outra está quase cheia e a outra pela metade. Beleza, pessoal, essas informações, onde tem os pontinhos, você vai utilizar para preencher a tabela, tá? Então, vamos usar essas afirmações para preencher a tabela. Ao final, o que a banca pergunta? As garrafas com menor e maior volume de líquido são, respectivamente, as de plástico e vidro, vidro e alumínio, alumínio e plástico ou vidro e plástico. Bem, pessoal, o que dá para entender dessa questão? Ela pediu o menor volume e o maior volume. Quais são os volumes, pessoal, da questão? Das garrafas, na verdade. A que está cheia, a que está quase cheia e a que está pela metade. Pessoal, colocando aqui uma hierarquia. A cheia, depois vem a quase cheia, depois vem a que está pela metade. A questão pergunta qual é o material da garrafa que tem o menor volume e o maior volume, respectivamente. Pessoal, qual seria o menor volume? Entre a cheia e a quase cheia que está pela metade, a que tem menor volume e a que está pela metade. E a que tem maior volume é aquela que está o quê? Cheia. Então, pessoal, a questão não quer saber da quase cheia, ela quer saber daquela que está cheia e que está pela metade, né? Invertendo a ordem. E ela pede para você identificar o material. Só que ao ler a questão, você vai perceber que nós temos 3 volumes, cheia, quase cheia pela metade. Ao ler a questão, você vai identificar que também são 3 tipos de bebidas. Uma das garrafas tem leite, a outra tem suco e a outra tem refrigerante. E os materiais, pessoal, com os quais elas são feitas? Uma é de plástico, a outra é de alumínio e a outra é de vidro. Então são os elementos que aparecem em mesma quantidade. Lembra, vai para a tabela aquilo que aparecer em mesma quantidade. Então quais são os volumes? Cheia, quase cheia, metade. Quais são os materiais? Vidro, plástico e alumínio. E bebidas? Suco, leite e refrigerante. Beleza? Ela quer saber o volume, pessoal. O material daquela que tem menor volume e daquela que tem maior volume. Tá bom? Então, pessoal, listei essas informações para o próximo bloco. Vamos preencher aqui a tabelinha, tá? Então, garrafa que está cheia. A garrafa que está quase cheia. E a garrafa que está pela metade. Perfeito, pessoal. Aí eu vou colocar os materiais. Uma é feita de vidro, a outra é feita de plástico e a outra é de alumínio. Vidro, plástico, alumínio. Bebidas: suco, refrigerante e leite. Pronto, informações de mesma quantidade. Professor, mas o texto só quer saber dos materiais, ele não quer saber a bebida. Só que note, pessoal, que ao ler a questão, essas informações relacionadas à bebida
vão te ajudar a descobrir o tipo de material de cada garrafa, porque essas informações estão interligadas, tá bom? Então vamos ler a questão para você entender o que eu estou dizendo. Então vamos aqui, cuidado para não se perder, tá, pessoal? É a cheia, a quase cheia e a que está pela metade. Então vamos lá. Pessoal, primeira informação ou primeira afirmação. A garrafa que está quase cheia é a de plástico ou a de alumínio? Olha só o que a questão está dizendo. A garrafa que está quase cheia, pessoal, não é cheia. A garrafa que está quase cheia, ela é de plástico ou alumínio? Pessoal, se eu digo que a quase cheia é de plástico ou alumínio, é porque ou é plástico ou é alumínio. Ela não pode ser de quê? De vidro. Então, a quase cheia ou é plástico ou é alumínio. Conclusão, a quase cheia não é de vidro. Tracinho. Continuando. A garrafa cujo líquido está pela metade tem suco e não é de plástico. Pessoal, a que está pela metade, ela tem suco. Vou colocar um ok bem aqui, ó. Ok. Ela tem suco. Ok. Depois o que você faz? Fecha a linha e fecha a coluna. Tá aí, metade, tem suco, ok? Fecha a linha e a coluna. Só que ela não é de plástico, é negativo. Então a metade não é de plástico. Tracinho. Continuando, pessoal. Terceira informação. O volume contido na garrafa de refrigerante é inferior, ou seja, é menor do que o volume contido na garrafa de leite. Pessoal, vamos interpretar isso. A questão está dizendo que o volume contido na garrafa de refrigerante é menor do que o volume contido na garrafa de leite. Então, pessoal, se o volume da garrafa de refrigerante é menor do que o volume contido na garrafa de leite, o de refrigerante sendo menor, ou ele vai estar pela metade, ou ele vai estar quase cheio. Ele não pode estar o quê? Cheio. Porque ele é menor do que a de leite. Se ele é menor do que a de leite, ou ele vai estar pela metade, ou ele vai estar quase cheio. Ele não pode estar na garrafa cheia. Por quê, professor? Porque ele é menor. Se é menor que alguém, ele não pode estar no maior volume. Então, a garrafa que tem refrigerante, pessoal, ela não está no volume cheio, porque ele é menor que alguém. Pessoal, se o suco não está na cheia e a refrigerante não está na cheia, a garrafa cheia possui o quê? Leite. Aí você coloca um ok, fecha a linha e fecha a coluna. E a quase cheia está na garrafa de refrigerante. Ou é a garrafa que contém refrigerante. Beleza. Pessoal, as três primeiras informações, show de bola. Só que essa última informação, pessoal, é o pulo do gato, tá? É aquela informação que fecha a tabela. Olha só o que o texto diz. O leite não, olha só, o leite não está armazenado na garrafa de vidro. Pessoal, a questão está dizendo que o leite não está na garrafa de vidro. O que significa isso? Que se aquela garrafa tiver leite, aquela garrafa que possui leite, ela não pode ser feita de vidro. De novo, o leite não está armazenado na garrafa de vidro. Conclusão, se aquela garrafa tiver leite, aquela garrafa que contém leite, ela não pode ser feita de vidro. Então olha para cá, pessoal, qual é a garrafa que tem leite? A garrafa cheia. Se eu sei, pessoal, que o leite não está na garrafa de vidro, se a garrafa cheia, pessoal, tem leite, é porque aquela garrafa que tem leite, que é a cheia, não pode ser feita de quê? De vidro. Aí você coloca um tracinho, beleza? Ó, então, a que tem leite não é de vidro. Pronto, por isso que eu coloquei, ó, leite, então não vidro, tracinho. E o refrigerante, ó, refrigerante não está armazenado na garrafa de plástico. Pessoal, quando eu digo que o refrigerante não está na garrafa de plástico, é porque se aquela garrafa tiver refrigerante, aquela garrafa que contém refrigerante não é feita de plástico. Então, pessoal, outra negativa, ó. A garrafa que tem o quê? Refrigerante, ela não é feita de quê? De plástico. Pessoal, qual é a garrafa que tem refrigerante? A quase cheia. Se a quase cheia tem refrigerante, é porque a quase cheia não é de plástico. Aí você coloca um tracinho. Pronto. Isso era a sacada da questão. A que tem leite não é de vidro, então cheia tem leite, logo não é de vidro. A quase cheia tem refrigerante, a que tem refrigerante não é de plástico, então quase cheia tem refrigerante, então não é de plástico. Tracinho. Com isso você mata a questão. Por quê? Ó, cada coluna tem que ter um ok. Se a cheia não é de vidro e a quase cheia não é de vidro, a garrafa que é de vidro é aquela que está pela metade. Ok? Fecha a coluna e fecha a linha. Pessoal, a quase cheia não é vidro nem plástico, então ela só pode ser de alumínio, fecha a linha e a coluna, e a cheia é feita de quê? De plástico. Beleza? Pessoal, ele só pediu o volume das garrafas de menor e maior, material das garrafas de menor e maior volume. Pessoal, aquela que tem menor volume é que está pela metade.
A que está pela metade, pessoal, ela é feita de quê? Ela é feita de vidro. E a de maior volume é aquela que está cheia. Pessoal, a que está cheia é feita de quê? É feita de plástico. Então, como a questão pediu respectivamente, ó, na ordem, menor volume e maior volume. Pessoal, menor volume é que está pela metade. E maior volume é que está cheia. A que está pela metade é feita de vidro. E a que está cheia, ela é feita de quê? Plástico. Beleza? Metade vidro e cheia plástico. Pessoal, vidro e plástico, ó, nessa ordem que ele pediu. Vidro e plástico, gabarito, letra D de dado. Beleza, pessoal? Então, notem que não é uma questão difícil, mas exige atenção, porque ele associa uma afirmação a uma negação. Ele fala, ó, aqui tem leite, não está na garrafa de vidro. Aqui tem refrigerante, não está na garrafa de plástico. Então, você tinha que associar essa afirmação com a negação que o texto interligou. Beleza, pessoal? Então, oitava questão, gabarito, letra D de dado. Então, vamos agora para a nossa questão de número 9. Pessoal, é a mesma ideia, a mesma banca, consuplando a oitava, consuplando a nona questão também. Acompanha só o que ela diz. Simeão, Estevão e Alain possuem cães das raças Labrador, Beagle e Bulldog, sendo suas cores preto, branco e cinza, não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que, pessoal, essas informações aqui são as que você vai utilizar para preencher a tabela. Então, são as afirmações que te ajudam a completar os dados, tá? O que nós temos aqui, pessoal? Coloquei o slide na próxima página. Então, deixa eu pegar essas informações. Ao final, o que a banca quer saber? Baseado nas informações anteriores, o dono do Beagle, do cão preto, do cão branco, do Labrador e do Bulldog são respectivamente. Então, depois de você descobrir essas informações, você tem que ordená-las, tá bom? Então, vamos aqui, pessoal, no próximo slide. A questão falou de 3 donos. Quem são eles, né? Os donos são Simeão, Estevão e Alain. Então, vamos anotar isso. Simeão, Estevão e o Alain. Pessoal, quais são as raças? Labrador, o Beagle e o... Deixa eu corrigir isso aqui. O Labrador, o Beagle e o Bulldog. Quais são as cores, pessoal? É preto, branco e cinza. Então, vou colocar aqui preto, branco e cinza. Beleza. Então, montando aqui a nossa tabelinha. Vamos lá. Tudo bem. Pessoal, vamos ler as informações e começar a preencher o que o texto está dizendo. Olha só. Primeira informação. O cão de Estevão é cinza. Então, a questão está dizendo que o Estevão tem um cão que é o quê? Cinza. Então, Estevão tem um cão que é cinza. Vou colocar um ok. Depois do ok, fecha a linha e fecha a coluna. Belezinha. Simeão ou tem um Labrador ou tem um Beagle. Pessoal, a questão está dizendo que o Simeão ou tem um Labrador ou Beagle. Então, se o Simeão ou tem um Labrador ou Beagle, é porque ou é Labrador ou é Beagle. Ele não pode ser dono do... Ou é Labrador ou é Beagle, Leandro. Não é, não é Beagle e Bulldog. Então, ou é Labrador ou é Beagle. Se ou é Labrador ou é Beagle, ele não pode ser dono do Bulldog. Então, esse cara aqui, o Simeão, não é dono do Bulldog. Tracinho, pessoal. Terceira informação. O Labrador não é branco. Pessoal, quando eu digo que o Labrador não é branco, o que você tem que imaginar aqui? Ó? O Labrador, ele não é branco. Então, o Labrador, pessoal, ou ele vai ser preto, ou ele vai ser o quê? Cinza, ele não é branco. Só que você tem que fazer aqui algumas associações mentais. Ó. Se o Labrador não é branco, pense comigo. Se eu for dono do Labrador, o meu Labrador não vai ser o quê? Branco. Então, se eu for dono do Labrador, o meu cão não é branco. E se eu tiver um cão branco, esse meu cão que é branco não pode ser o quê? O Labrador. Deu para entender isso? Ó? O Labrador não é branco. Então, se eu for dono do Labrador, é porque o meu cão não é branco. Porém, se eu for dono de um cão branco, esse meu cão que é branco não pode ser o Labrador. Beleza? Então, cuidado com essa informação.
E a última diz que o bulldog é o quê? Preto. Pessoal, quando você diz que o bulldog é preto, imagine, se eu for dono do bulldog, o meu cão é preto e vice-versa. Mas se eu não for dono do bulldog, o meu cão também não pode ser o quê? Preto. Tranquilo? Então o bulldog é preto. Se eu sou dono do bulldog, é porque o meu cão é preto. Porém, se eu não sou dono do bulldog, o meu cão não pode ser preto. Olhe para o Simeão. Pessoal, o Simeão, ele não é dono do bulldog. O bulldog não é preto. Se o Simeão não é dono do bulldog, é porque o cão do Simeão não pode ser o quê? Preto. Então coloca um tracinho, ó. Pessoal, o bulldog é preto. Se eu sou dono do bulldog, eu sou dono do cão preto. Mas se eu não tenho bulldog, é porque o meu cão não é preto. Então, Simeão não bulldog, não preto. Pessoal, o Simeão não tem cão preto nem cinza. Então, o cão dele só pode ser o quê? Branco. Coloca um ok, fecha a linha, fecha a coluna. E o Alan é que é dono do cão preto. Mas você acabou de descobrir que o bulldog é preto. Pessoal, como o Alan possui um cão preto, é porque esse cão dele que é preto é o bulldog. Coloca um ok, fecha a linha e fecha a coluna. Pessoal, para finalizar o restante da questão, o texto diz que o labrador não é branco. Olhe para o Simeão. Pessoal, o Simeão, ele tem um cão que é branco. Pessoal, se o cão dele é branco e o labrador não é branco, é porque ele não é dono do labrador. Então, Simeão tem um cão branco. Se o cão dele é branco, não pode ser o labrador. Então, Simeão não é dono do labrador. Traço. Pessoal, então se ele não é dono do labrador, o que sobra para ele? O beagle. Você coloca um ok, já fechou a linha, fecha a coluna e o Estevão tem um labrador. Checkmate, pessoal. Simeão é dono do beagle, que é branco. O Estevão é dono do labrador, que é cinza. E o Alan é dono do bulldog, que é preto. Pessoal, a questão pediu para colocar na ordem, né? Ó, o dono de quem? O dono do beagle. Pessoal, quem que é o dono do beagle? O dono do beagle é o Simeão. Você já pode fazer por eliminação, né? Eu acho que só vão sobrar duas alternativas. O dono do cão preto, Alan. Então, salvo engano, é a letra A, tá? A resposta. Já dá para eliminar os itens. Simeão, Alan. O dono do cão branco é o Simeão. O dono do labrador é o Estevão. E o dono do bulldog, que é preto, é o Alan. Então, pessoal, a resposta na ordem vai ficar Simeão, Alan, Simeão, Estevão e Alan. Então, voltando aqui o slide. Simeão, Alan, Simeão, Estevão, Alan, portanto, gabarito letra A. Se você descobrisse o primeiro nome, que é o Simeão, já daria para matar a letra A, e a letra B e a letra C. Aí você ficaria em dúvida entre a letra A e a letra D. Quando você lesse o segundo nome, que é o dono do cão preto, que é o Alan, só sobraria Simeão e Alan, a letra A. Aí você excluiria a letra D de dado. Beleza, pessoal? Então, portanto, nona questão, gabarito letra A. Questão bem tranquila, como eu sempre falo, pessoal. É um assunto que você só aprende resolvendo várias e várias questões. É repetição, né? Método da repetição. Ah, eu errei esse detalhe. Ou então eu preenchi parte da tabela, professor, mas eu travei. Aí você volta o vídeo e tenta verificar. Ah, é só isso. Aí você volta para fazer o exercício sozinho de novo, tá bom? Agora não adianta você ser aquele velho concurseiro Netflix. É o cara que só assiste videoaula, mas ele não faz um exercício sozinho, tá? Ou seja, a não ser que você seja um cara muito diferenciado, você só assiste videoaula, não escreve nada, sequer uma informação, tá? Mas entenda, existe aluno que é diferenciado, que é o ponto fora da curva? Sim, mas isso é a minoria. A maioria das pessoas que passam em concurso público é aquele cara que se dedica, que rala, que tem que escrever bastante, erra, apaga e volta de novo, tá bom? Então, você tem que praticar, tem que treinar, beleza, pessoal? Então, serve de consolo. Esse pessoal diferenciado, ele representa 3%, no máximo 4%, 5% no mundo dos concursos públicos. A maioria das pessoas que passam é aquela galera que realmente se dedica a mais que os outros, tá bom? Então, beleza. Pessoal, vamos agora para a nossa 10ª questão para a gente encerrar esse bloco, para o vídeo não ficar muito extenso. Olha só o que diz a questão 10. 4 estudantes de 36, 27, 18 e 9 anos estão fazendo uma prova. Sabe-se que você tem 3 afirmações que você vai utilizar para preencher a tabela. A questão pergunta: nas condições dadas, a soma das idades de João e Ademir em anos é igual a... Pessoal, você vai ler o texto e vai perceber que, aparentemente, você tem uma questão de equação de primeiro grau, por exemplo. Só que é só porque ele te dá a ideia da soma das idades utilizando uma equação. Você não precisa usar a matemática para resolver esse exercício. Então, vamos traduzir o que o texto está dizendo. Ó.
São 4 idades, 36, 27, 18 e 9. E são 4 rapazes, né? Vou colocar aqui na ordem, pessoal, na ordem alfabética. Um deles é o Ademir, o outro é o João, o outro é o Lucas e o outro é o Ronaldo. Beleza. Pessoal, são 4 idades. Um tem 36, o outro tem 27, o outro tem 18 e o outro tem 9. A questão quer saber quem é quem. Então vamos aqui, pessoal, devagarinho, tá? Olha só, vamos utilizar essas informações e preencher o que a questão pede. Então olha só. Pessoal, primeira informação que a gente tira daqui, tá bom? Olha só. Professor, é uma regra geral colocar sempre o nome das pessoas na coluna? Não necessariamente. Se você quisesse colocar as idades e depois o nome das pessoas, não teria problema. É só uma padronização, tá? Então, o que diz a primeira informação? Somando as idades do mais novo com a idade de João, se obtém a idade do Lucas. Pessoal, ó, somando a idade do mais novo. Quem é o mais novo? O de 9 anos. Somando a idade de quem? Com a idade do João, se obtém, ou seja, é igual à idade de quem? Do Lucas. Então a questão está dizendo, ó, se eu pegar a idade do mais novo, que tem 9, e somar com a idade do João, que eu chamei de J, isso será igual à idade de quem? Do Lucas. Pessoal, eu vou só inverter as informações. Ó. 9 mais J, ou seja, 9 anos, mais a idade do João é igual à idade do Lucas. Só invertendo as informações. É como se você estivesse dizendo que a idade do Lucas é igual à idade do João mais 9 anos. E aí, cuidado, pessoal. Quem que é mais velho entre o Lucas e o João? Entre o Lucas e o João, o mais velho é o Lucas. Porque olha só, como é que eu faço para chegar na idade do Lucas? Para chegar à idade do Lucas, eu tive que pegar a idade do João e somar mais 9 anos. Então, a idade do Lucas é igual à idade do João mais 9. É como se você estivesse dizendo que o Lucas é 9 anos mais velho que o João. Pessoal, dessa ideia, se o Lucas é 9 anos mais velho que o João, se o Lucas é mais velho, o Lucas eu já sei que ele não pode ter o quê, pessoal? 9 anos. Até porque você tem 3 pessoas aqui, ó. Um é o Lucas, o outro é o João e o outro é o garotinho de 9 anos. Então, se são 3 pessoas diferentes, nem o Lucas nem o João têm 9 anos, porque são 3 pessoas distintas. Então, o Lucas não tem 9 anos e o João não tem 9 anos. Note, pessoal, que para obter a idade do Lucas, eu tive que pegar a idade do João e somar mais 9. Então, é porque o Lucas é mais velho que o João. Pessoal, fazendo uma analogia, se o Lucas é mais velho que o João, é porque o João é mais novo que o Lucas. Ó, o Lucas é mais velho que o João. Então, o João é mais novo que o Lucas. Pessoal, se o João é mais novo que o Lucas poderia ter qualquer idade. O Lucas só não pode ter o quê? O Lucas não, o João. O João só não poderia o quê, pessoal? Ter 36. Porque se o Lucas é mais velho do que ele, ó, raciocine. O Lucas é mais velho que o João. Então, o João é mais novo que o Lucas. Se o João é mais novo que alguém, o João pode ter qualquer idade, pessoal. O João só não pode ter o quê? 36, porque assim ele seria o mais velho. E aí não teria ninguém mais velho que ele. Então, conclusão. O João não tem 9 anos e o João não tem o quê? 36. Beleza. Pessoal, um dos estudantes se chama Ronaldo. Essa informação é só para te ajudar a montar a tabela. E a última informação diz o quê? O estudante mais velho tem o dobro da idade do Ademir. Pessoal, o mais velho tem que idade? 36, ó. O estudante mais velho, ou seja, de 36, tem o dobro da idade do Ademir. Pessoal, o que é o dobro? É 2 vezes maior que aquele valor. Então, se 36, pessoal, é o dobro da idade do Ademir, 36 é o dobro de quanto? De 18. Então, o Ademir que tem 18 anos. Ó, 36, o mais velho, é o dobro do Ademir. Então, 36 é o dobro de 18. Então, o Ademir que tem 18 anos. Aí você joga isso para a tabela. Ó. O Ademir tem 18 anos, coloca um OK. Depois do OK, o que você faz? Fecha a linha e fecha a coluna. Pessoal, continuando, ó. De 9 anos não é o Ademir, não é o João e não é o Lucas. Então só sobra quem para ter 9 anos? O Ronaldo. Então o Ronaldo tem 9 anos, OK. Fecha a linha, já fechou a coluna. Pessoal, 36 anos, ó, não é o Ademir, não é o João e não é o Ronaldo. Só pode ser quem? O Lucas. OK. Fecha a coluna e fecha a linha. E para o João sobram 27 anos. Conclusão, o Ademir tem 18, o João tem 27, o Lucas tem 36 e o Ronaldo tem 9 anos. Professor, eu fiz essa questão aqui de cabeça, eu nem montei a tabela.
fiquem à vontade, dá para fazer assim também. Estou montando o passo a passo, partindo do pressuposto que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Ao final, o que a questão quer saber? A soma das idades do João e do Ademir. Pessoal, o João tem que idade? Ó? O João tem 27 anos e o Ademir, pessoal, João e Ademir. E o Ademir tem que idade? O Ademir tem 18 anos, pessoal. Então, 27 e 18. Basta você somar que dá para não se atrapalhar. Pessoal, João mais Ademir. O João tem 27 e o Ademir tem 18. Se você somar 27 com 18, isso aqui vai ser igual a 45. Pessoal, 45, gabarito, letra D de dado, beleza? Então, questão também bem tranquilinha, identifica aqui as idades, padroniza as informações que você consegue chegar à resposta, beleza? Então, volta comigo aqui na tela, vamos dar uma pausa, pessoal, nesse bloco e daqui a pouco a gente volta com mais resolução de questões. Um forte abraço e até já já. Valeu!